Olá, então, gente, boa tarde. Começando mais uma live. Hoje o tema é dicas de como desenhar o seu projeto. É uma dica bem prática mesmo, assim, de desenho, tá? São várias dicas de desenho. Isso é para quem já pegou um projeto, já está começando a desenhar, né? Fazer a parte prática de como desenhar o projeto, ok? E por que que isso é importante? Por que que eu vou falar sobre isso hoje? É muito importante, né, a gente entender, ter todo o conhecimento da legislação, montar a base certa, né, conseguir o cliente, tem tudo isso que a gente precisa fazer, mas depois quando chega na hora do desenho, não é essa coisa assim, né, tipo, ai, vamos, a gente desenha alguma coisa e dá tudo certo. Não é assim tão tão fácil, ou talvez tão intuitivo, né? Eu vejo muitos erros, eu recebo projetos de outras pessoas, às vezes eu faço projeto executivo, vem o projeto urbanístico já desenhado, e eu vou fazer o executivo, eu tenho que corrigir, eu vejo o projeto de outras pessoas, e eu vejo que esses erros aparecem assim, com uma frequência muito maior do que eu imaginava, ou seja, assim, é um problema muito grande, né? É uma deficiência muito grande na parte técnica, né, de desenhar o projeto, tá? Assim, você consegue, né, desenhar o seu projeto, mesmo que ele tenha essas deficiências. Só que o que vai acontecer é que isso vai te acarretar ali uma série de dificuldades no seu desenvolvimento, né? Se o seu desenho em si ele tem problemas, na hora que você vai fechar o quadro de áreas, vai ser mais difícil, vai te dar trabalho. Na hora que você for fazer o projeto executivo também, ele podia ser mais simples. Você vai fazer o projeto executivo com problemas no desenho, ele vai te dar mais trabalho. São coisas assim que você pode facilitar, né, ou melhorar a sua vida, ou você pode você mesmo se atrapalhar se você desenhar o projeto, né, com essas deficiências ou desse jeito, tá? Então, é você ganhar tempo, ser mais produtivo no seu processo, ou você mesmo perder o seu próprio tempo, porque o desenho, né, tá te atrapalhando, não tá colaborando com você, tá? Então, eu vou explicar, assim, ponto a ponto, já vou entrar direto aqui em cada uma das dicas, depois explicando ponto a ponto, eu vou explicar a diferença entre desenhar certo ou desenhar errado, tá? As dificuldades e o que isso impacta no seu projeto, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto para a gente falar são 4 itens, tá? O primeiro ponto para falar é quando a gente tem a área de preservação permanente, né? Todo rio tem a sua área de preservação permanente, que seja lá de 30 metros, 50 metros, o tamanho que for. E a área de preservação permanente, ela já é a delimitação ali, né, da própria área verde, né, da área de preservação permanente. E muitas vezes, o que eu vejo? As pessoas, na hora que fazem o projeto, elas usam, né, pegam ali o eixo do rio, dá offset, 30 metros de cada lado, para delimitar a APP. Eu vou chamar de APP, tá? A área de preservação permanente, que é mais prático. Dão um offset de 30 metros da OPP e pronto. Aquilo ali é a área de privação permanente, é a área verde, já usa aquilo para delimitar no projeto, ficando exatamente no limite da área de preservação permanente. E aí depois encosta a área residencial em cima dessa área de preservação permanente. Então, junta ali em cima, bem exatamente no limite, tem a área de APP e a área do residencial. E o que acontece? Isso, na prática, na verdade, nem existe, né? A gente não pode colar o nosso lote residencial na área de APP. Porque o que acontece? Como que o teu lote residencial, na hora que você for desenvolver ali o projeto, tal, vai ter uma terraplanagem, aquilo acaba tendo um talude, acaba tendo uma movimentação de terra, e se invadir a área de APP, vou chamar de APP, e se invadir a APP, não pode. A APP, você não pode invadir a APP nunca por nada, ela tem que ser totalmente preservada. Ah, mas eu fiz o projeto, a terraplanagem, eu não posso jogar o talude dentro da APP? Não, você não pode jogar o talude dentro da APP, não é permitido, não vai passar, não vai aprovar esse projeto no ambiental se tiver um lote colado, se tiver uma rua colada e não tiver o espaço para o talude, ou o talude for ficar dentro da sua área de proteção permanente, tá? Então, assim, tem áreas de APP, não cola nada nela, sabe? Eu geralmente
depois do offset de 30 metros, eu dou outro offset, eu dou um offset de uns 5 metros ou 10 metros, e aí que eu começo a desenhar. Qual que é a diferença? Se eu tenho um terreno plano, eu dou um offset de 5 metros. Se eu tenho um terreno que é bem declivoso, que eu sei que vai gerar muito talude, eu dou um offset de 10 metros. Por quê? Porque se eu tenho um terreno muito declivoso, eu sei que a movimentação de terra ali vai gerar um talude maior, né? Porque o terreno é declivoso, a movimentação de terra vai gerar sempre taludes maiores, né? Porque a declividade é grande, você tem que mexer mais no terreno, aí o talude ele vai vindo, como o terreno é declivoso, né? Muito declivoso, ele demora para encontrar o ponto final do talude. Quando o terreno é plano, ele encontra logo. Então, isso faz diferença nesse espaçamento, tá? E aí o que eu faço? O que fica nesse pedaço, nesses 5 ou 10 metros de APP? O que fica ali? Fica a área verde mesmo. Não é exatamente uma extensão da APP, pode ser uma área verde, pode chamar de sistema de lazer, aí o nome você adota o que a prefeitura local usar, né? Enfim. Mas assim, é importante que você coloque essa área separada, essa área a mais, né, no seu projeto, para não correr o risco do projeto de terraplanagem, seja da rua, seja do lote, acabar invadindo essa área de preservação permanente, ok? Então você precisa ter essa folga. No sistema de lazer, você pode ter o talude. Então aqui eu tenho um sistema de lazer, deu aqui um talude um pouco da rua, você pode ter esse talude da rua, mas dentro da APP você não pode jamais. Ok? Então, primeira coisa, não cola o seu lote, a sua rua, o que for na APP, tá? Proibido. Você não vai conseguir. Se você fizer isso no seu primeiro desenho, na hora que ele for para aprovação, você não vai conseguir passar isso na aprovação, né? Você vai ter que revisar o projeto, porque vai voltar essa informação de que não, olha, não está sendo possível, o Totalude está chegando aqui na sua APP. E tem uma outra explicação, uma segunda explicação dentro desse quesito da APP, que é a própria descrição. A gente, depois, quando a gente vai fazer o projeto executivo e o memorial descritivo, a gente precisa descrever não só os lotes privados, como também todas as áreas públicas, ok? A gente descreve as áreas verdes, a gente descreve a área institucional, e a maioria dos municípios também pede que a gente descreva o sistema viário. Então, você tem que olhar aquela área de preservação permanente e pensar, dá para eu descrever isso? Porque o rio, ele é todo torto, né? Ele vai ali nos caminhos. E aí, se você pega e dá o offset daquela APP, você gera uma área verde, que como que ela é? Ela tem 1.000 pontos, né? Um trecho, 1.000 pontos. Aí você não pode pegar simplesmente somar, deu 100 metros aqui, sendo que é um monte de segmento, ou curva segmento, você tem que cotar. O certo, né, é você cotar segmento por segmento. E daquela linha de APP é impossível, né, porque o rio é todo segmentado. Então, o que você faz? Você define que a área verde, ela dá esse afastamento, né, ou, enfim, mas o ideal é ter um pouco de afastamento, e você define com linhas mais retas o traçado para delimitar essa APP, né? Então eu tenho ali a minha APP toda cheia de pontos, mas eu vou fazendo grandes segmentos de reta e vai delimitando por fora essa área verde, ok? Aí na hora que você for fazer o projeto executivo e o memorial discutivo, vai ficar infinitamente mais fácil de você descrever esse projeto, essa área, né, de APP, porque você fez essas linhas por fora, linhas grandes, tá? Enfim, fez uma delimitação para essa área de APP mais fácil de ser descrevida não, né? De ser descrita. E o terceiro ponto, aí dentro dessa mesma questão da APP, quando você faz isso, também fica mais fácil você fechar o seu quadro de áreas. Muitas vezes, quando a gente tem esse limite da APP todo quebradinho, na hora que você vai fechar o seu quadro de áreas, seja dando hatch, seja fazendo por BPOL, né, a forma que você escolher para fechar esse quadro de áreas, é muito provável que na hora que você dê o comando para fechar a área, dessa área que tem a APP, essa área não feche, ou trave o CAD para
conseguir pensar, enfim, é muito provável que você tenha problemas, né, que demore, e que você vai lá e fica naquela guerra com o AutoCAD, trava, para, reinicia, fecha, perdeu o trabalho, começa de novo, sabe aquele drama quando não fecha a área? E você vai perder muito tempo, por quê? Porque ela está lá toda em microsegmentos, né? Às vezes ela não está bem fechada, às vezes aquela própria linha ela não está bem fechada, então o CAD não consegue fechar a área porque a linha não está bem fechada. Então, assim, para facilitar a sua vida, o seu trabalho, a sua descrição, eu estou pensando no projeto executivo, vai demorar muito. Só que, assim, quando a gente desenha o projeto urbanístico, a gente já tem que ter essa visão de que ele vai chegar ali no projeto executivo e já pensar, né, nesses detalhes, né, nesse momento que você está desenhando o projeto, não quando você está fazendo o croquis inicial, mas na hora que você está passando no computador, fechando ali o seu projeto, aquele desenho que fica, aquele desenho que você faz, o primeiro desenho, ele tende a ir seguindo, né? A menos que você faça grandes mudanças no seu projeto, você vai mudar ali, fazer ajustes de compatibilização, atender coisas da prefeitura, mas talvez você não mexa mais nessa delimitação que você fez da área verde, né? Se você fez uma delimitação bem feita, adequada, logo no começo, já dei um afastamento aqui, fiz essa delimitação, pronto, você não vai mais mexer nisso, porque ela já está bem resolvida, né? Você vai fazer o seu projeto, vai fazer as outras revisões, vai mexer, mas ali naquela área verde, que é uma área de APP, você não vai mexer. Aqui eu estou falando sempre de APP, mas vamos considerar a área de mata também, tá? É uma área que você não vai mexer, então faça a delimitação corretamente desde o começo, porque aquele limite não vai mudar, tá? E aí vai te facilitar. Então, fechar o quadro de áreas vai facilitar fazer o projeto executivo, fazer a descrição do memorial descritivo e garante essa sobrinha, aí também ter esse afastamento para você não ter nenhum risco de um talude, alguma movimentação de terra do projeto ou de um lote invadir a área de preservação permanente, que é totalmente errado, e se alguém passar lá e ver que aconteceu aquilo, você vai levar uma multa ambiental por isso. Então, é um detalhe, tá? É um detalhe, mas faz diferença na hora que você está desenhando o seu projeto, ok? Segunda dica muito importante, não use o comando spline para desenhar. Quando a gente trabalha no CAD, eu não sei na verdade por que esse comando spline existe, se alguém souber pode me contar. Quando a gente está desenhando um projeto, a gente usa a linha e a curva, né? Você vai desenhar o comando de linha e o comando de curva, de arco. Não use esse spline para absolutamente nada no seu projeto. Não usa o spline para delimitar a área de APP, não use o spline se você quiser desenhar mas eu quero fazer um projeto com linhas curvas, as minhas quadras vão ser curvas. Não use o comando spline. Você não usa o comando spline para nada. Por quê? Quando a gente usa o spline, a gente não consegue depois, eu fiz aqui um spline para desenhar a minha quadra. Depois você quer fechar essa quadra e vai fazer um boundary para fechar a sua quadra, não funciona com spline. Você quer juntar aquela linha com outras linhas para editar, aquilo não junta, ele não funciona, tá? Ele faz ali aquela curvinha ali bonitinha, aquela coisa lombriguinha, mas ele não funciona, você não consegue tirar a área, você não consegue juntar com outra linha, você não vai conseguir cotar depois ele no civil. Ele é um comando impreciso. Quando a gente está desenhando o projeto, a gente precisa trabalhar com comandos de maior precisão, ok? Então, o spline ele não serve para quem está fazendo projeto de urbanismo, esquece esse comando, se você nunca aprendeu, não aprenda, se você aprendeu, esquece que você aprendeu, porque para projeto de loteamento, para fazer urbanismo, ele não funciona, tá? E aí, como que a gente faz se a gente quer desenhar uma rua curva, né? Aproveitar ali a curva de nível, desenhar seguindo a curva de nível, tal. Como que a gente faz para fazer esse desenho? A gente vai usar as linhas e a curva. A gente vai usar o comando de arco. E aí, como que você faz com a curva? Você usa uma curva, eu quero fazer uma curva, outra curva. Você pode ter, né, a curva com a contracurva, né? Fazer uma curva e fazer outra curva. Eu precisava ter um desenho aqui. Você
uma curva com a outra curva. Você pode juntar essas duas curvas, mas use o comando arco, porque essas linhas também elas precisam ser números inteiros. Quando você vai desenhar um projeto, essa curva, você não vai pôr um raio de 15,1378, entendeu? Como é que você depois aí você dá offset e a rua vai estar sei lá, a 20,79, entendeu? Que cota é essa que vai ter no seu projeto? A gente trabalha com raios inteiros, a gente sempre trabalha com raios inteiros. Então, você vai trabalhar com um raio de 100, 110, que seja 115, mas esquece as casas depois da vírgula, tá? Trabalhe com raios inteiros. Fica mais fácil de você projetar, de cotar, do pessoal da terraplanagem fazer o projeto mesmo, porque depois eles têm que fazer isso, né, no eixo da rua, eles marcam todo o eixo da rua. Então, é importante, né, facilita muito a sua vida que você trabalhe com esses raios inteiros. Na hora que você der offset, você, né, vai usar o raio inteiro, tá? Evita usar esses raios quebrados. E a linha, então, com as curvas, você vai trabalhar curva, e eu chamo de contracurva. Você nunca põe uma curva e a outra curva no mesmo sentido. Se você tem uma curva aqui, vamos supor que tem raio de 30 e outra aqui, um raio de 40, você não junta isso. Aqui tem que ter uma linha reta. Aí tem que ter uma linha reta, aí você tem uma curva de 30, uma linha reta e uma curva de 40, se você quiser que elas sigam no mesmo sentido. Se você quiser juntar uma curva com a outra, ela tem que estar no outro sentido, ok? Porque aí ela pega, na hora que você faz isso, também tem um momento aí que acaba gerando uma tangente, né? Segue uma linha reta porque segue uma tangente, né? E por que você não faz isso, né? De uma curva logo, uma curva com raio de 30 e no mesmo sentido uma com 40. Imagina que você está lá dirigindo, tá, gente? Sempre tentem se colocar na situação, porque isso ajuda a gente a perceber se uma coisa é boa ou não. Então, você está lá dirigindo e você entrou na curva, aquela curva tem raio de 30. Você entrou com esse entendimento de que né, você está dirigindo ali com aquela curva. Você não sabe o raio, mas você está dirigindo, você está seguindo naquela curva. Aí, de repente, aquela curva muda, ela está no mesmo sentido e ela mudou o raio da curva. Você muda, não é uma coisa que você consegue acompanhar isso na hora que você está dirigindo. Se você está indo numa curva e ela muda de sentido, você consegue perceber e aí você né, faz essa curva. Mas se você está indo com uma curva e no mesmo sentido ela muda de raio de novo, é uma coisa que fica estranha, entendeu? Não é fácil para quem está dirigindo. Para quem é pedestre não faz diferença, mas para quem está dirigindo, isso não faz muito sentido, tá? Então, assim, o ideal é, na verdade, nunca ter essa coisa de curva junto com curva. Se as duas curvas estão no mesmo sentido e você vai usar raios diferentes, né? Coloque linhas retas, trechos de linhas retas que você consiga andar um pouco e aí depois fazer a nova curva. E quantos metros eu coloco? Não sei, gente, vai um pouco aí do bom senso, do projeto que você estiver fazendo, né, sei lá, se é uma via local, se é uma via coletora, arterial, né? Se é via arterial, se for uma via de grande movimento, não faça esse tipo de coisa, tá? Façam linhas arcos mais abertos, porque uma rua arterial, ela precisa ter uma fluidez maior, né? Não põe raio muito fechado. E aí precisa ter trechos mais longos de linha reta, porque você imagina que se a pessoa quiser mudar de faixa, alguma coisa, ela precisa ter um tempo para fazer isso sem ser na curva, né? Porque na curva a gente não deveria mudar de faixa, pelo menos se a curva é fechada, ok? Então, essa coisa das linhas e das curvas, então desenhe com números inteiros. A linha em reta não faz diferença que o número seja inteiro, mas o raio, né? Quando você desenha a curva, o raio coloque em raios inteiros. Fica mais fácil para você fazer o projeto, fica mais fácil para o projeto, para quem projetista de geométrico também, fazer o projeto deles, ok? E para você desenhar fica melhor. Então, e não usem, tá? Curvas diferentes no mesmo sentido, né? Essa curva está nesse sentido, essa curva está nesse sentido, uma junto da outra. Tem um espaçamento. E o ideal é sempre que você tenha uma linha,
e você vai fazer a curva, então você tem uma linha aqui, outra linha aqui, e aí você dá o comando fillet para fazer essa curva no meio. Não desenha um arco separado. Isso é o grande problema também. Volta ali na coisa da linha da reta da PP e da SP-Line, que é o projeto, ele tem que ser bem desenhado para ser fácil você conseguir fechar o quadro de áreas, tá? E o quadro de áreas, quando você vai fazer uma poligonal, que você dá o comando para fazer a poligonal, ou você dá o comando do hatch para fechar o hatch, todas as linhas, né, vamos imaginar que você tem um triângulo aqui, todas essas linhas, elas têm que estar fechadas. Então, imagina que você tem uma linha reta aqui, uma linha reta aqui, aí você uniu essas duas por arco, mas o que você fez? Sei lá, você desenhou um arco por fora, ele não uniu direito, ou talvez você tenha dado um endpoint, mas ele não ficou no sentido certo, né? Isso não vai funcionar, você não vai conseguir fechar o quadro de áreas, tá? Então, linha com linha, fillet, para você conseguir fechar essa curva certa, tá? Fillet com uma medida de raio inteiro. Aí você vai, na hora que você der o offset para fechar essa quadra vai fechar sem a menor dificuldade no seu projeto. E, por fim, quarta dica é cuidado com as elevações no seu projeto. Quando a gente trabalha com projeto urbanístico, a gente usa de base o levantamento topográfico, que tem as curvas de nível. E as curvas de nível, são sempre elevadas, né? Então, ou deveriam ser, se você receber um topográfico que as curvas não estão elevadas, pede para o topógrafo arrumar. Então, você tem um topográfico, as curvas de nível elas são elevadas, elas vão estar na cota 600, 601, 602, enfim, as curvas vão estar todas elevadas. Toma cuidado na hora que você estiver desenhando o seu projeto para não clicar sem querer, não clicar naquela curva. Porque toda vez que você clicar, peguei um endpoint, desse ponto a nesse ponto. Peguei um endpoint daqui. Aí a tua linha, ela começou com 600 e terminou com 610. A sua linha do seu projeto. De novo, na hora que você for fechar o seu projeto, ali, tiver desenhado as quadras, e aquelas linhas de quadra, elas estiverem elevadas, você não vai conseguir fechar nem a poligonal dessa área, nem a achura dessa área, porque aquelas linhas estão elevadas. Aí você vai ficar tentando dar o comando e vai falar, ele fala lá, agora esqueci como é que ele fala em inglês, ele aparece escrito, né, que as linhas não estão na mesma elevação, enfim. Você não vai conseguir fechar, nem por poligonal, nem fazendo boundary, nem fazendo hatch, porque a linha está elevada. Então, toma cuidado, assim, eu nem gosto de usar como referência a curva de nível, né? Claro, a gente desenha usando a curva de nível, mas assim, eu nem gosto de clicar em cima pegando a curva de nível, tá? Eu sempre saio fora. Usa outro ponto, usa a divisa, né? A divisa pode estar no 00, né? As linhas do seu projeto, as suas linhas de quadra, de divisão de lotes, todas elas têm que estar no 00. Porque se você tem uma linha aqui, essa quadra está no 610, essa está no 600, a linha da OPP está no 590. Você não vai conseguir fechar nada desse desenho, tá? Ou se você não prestar atenção nisso, antes de você começar, se não prestar atenção nisso na hora que você faz o desenho, antes de você começar a fechar o quadro de áreas, né, isola essas linhas que você está trabalhando de projeto, isola todas elas, seleciona e confere se todas estão com a elevação 00, tá? A elevação que importa é o Z, tá, gente? O X e o Y, eles sempre vão estar lá no número deles, mas tá certo, porque é a posição o X e o Y são a posição deles em planta, né? Então tá certo. O que não pode é o Z estar ali com algum número que não seja 0, porque o Z é a altura, tá? A curva de nível, ela precisa estar elevada, porque é com ela que a gente vai fazer o mapa de altimetria, de declividade, o pessoal de infraestrutura, né, drenagem, terra, esgoto, enfim, eles usam ali o terreno para poder fazer o cálculo das redes, né, o cálculo de corte aterro. Então, as curvas de nível, elas precisam estar elevadas, o correto é que elas estejam elevadas, mas o seu projeto de urbanismo, ele não pode pegar essas elevações, tá?
tem que estar tudo no 000 para você conseguir desenhar, fechar seu quadro de áreas, para você cotar depois no civil, ele precisa estar tudo chapado ali no 000. Combinado? Se passou alguma coisa e você tentou dar o comando, ele vai aparecer uma informação. E aí você seleciona aquela linha, ou todas as linhas, né? Às vezes é bom checar, e vai ali no Properties, abre um comandinho ali do lado, chega no Z, põe 000. São dicas práticas de desenho para que você consiga fazer um bom projeto, para que você consiga ter facilidade depois na hora de fechar esse quadro de áreas, né? E de fazer a apresentação do seu projeto. Não são coisas óbvias, né? Não são coisas muito comuns. Eu vejo muito assim, eu recebo esses projetos de fora, né? Às vezes chega para mim fazer alguma coisa com todos esses erros juntos. Assim, já cansei de receber projeto que tinha linha em SP-Line, depois você quer fechar uma área e aí vira um region, e aí o region também não consegue calcular a área, e aí você tem que desenhar em cima daquilo de novo. Desenhos que são, às vezes os desenhos são pequenos, mas não fecha aquilo de jeito nenhum, um quadro de áreas, eu não sei como é que a pessoa faz para calcular a área, porque o desenho está mal feito, as linhas elas não deu fillet para fechar o arco, então não fecha aquela área, tem pontas soltas no desenho, não fecha o desenho, então tudo isso acaba atrapalhando o teu trabalho de desenhar mesmo. Esses cuidados, você fazendo isso, adotando isso na prática habitual do seu projeto, né, no seu momento ali que você está desenhando no AutoCAD, você tendo esses cuidados o tempo inteiro, tá? É uma prática que você tem que adotar o tempo inteiro. Você vai perceber que na hora que você estiver desenhando seus projetos, seguindo essas regras, vai ficar muito mais fácil o seu trabalho com o seu projeto, tá? Vai ficar muito mais fácil, porque vai facilitar todas essas coisas. Você vai fechar uma área, um quadro de áreas muito mais rápido, você vai dar hatch muito mais rápido, e isso vai gerar uma economia de tempo para você no desenvolvimento do seu projeto, porque se você faz sem ter esses cuidados e depois fica lá 1 hora, 2 horas, e não é brincadeira, gente, quem já passou por isso sabe, para conseguir fechar um hatch, para conseguir fechar uma área, porque não está conseguindo fechar a área, se você tem esses cuidados, em 5 minutos você deu o comando, fez, fechou, você calculou a área, pronto, você já descobriu o que você precisava, tá? Então, assim, isso faz muita diferença no seu trabalho, no seu tempo, né, na sua assertividade, porque depois você perdeu 2 horas ali tentando fazer uma coisa muito simples e que estava dando muito errado, você ficou de saco cheio, você desistiu de fazer aquele projeto, você tinha pensado em desenhar outra opção, mas já ficou de saco cheio, puta, não vou mais desenhar outra opção nenhuma, porque já perdi 2 horas a mais aqui para fechar esse quadro de áreas, não vou mais fazer isso, vai ficar só com uma opção mesmo, né? Assim, tem uma série de outros problemas acaba acontecendo por uma dificuldade que, se você adota isso, aprende a desenhar, né, prestando atenção nesses detalhes, vai fazer a sua diferença aí no seu projeto, tá? No seu desenho. Se você tem equipe, estagiário, outras pessoas que trabalham com você, ensine também essas pessoas a prestar atenção nesses detalhes, porque todo mundo que mexe no mesmo desenho tem que estar antenado com essa forma de, né, com esse cuidado, na verdade, que você precisa ter na hora de fazer o desenho. Não adianta, eu tô aqui, eu faço o desenho, presto toda essa atenção, todo esse cuidado, mas depois eu mando para o meu estagiário ou para uma arquiteta, colaboradora que trabalha comigo, e a pessoa não tem esse cuidado e, tipo, destrói o desenho, né? Vai fazer um ajuste e acaba destruindo o desenho. Então, esse cuidado precisa ser tomado por todas as pessoas que estão trabalhando naquele desenho, tá? São coisas simples, mas são coisas que passam muito batido, ok? Né? Se fossem coisas que todo mundo faz, eu não estaria aqui falando, porque todo mundo já sabe, não precisaria falar. Então, resumindo, linha de app. Quando você tem app, trace linhas retas no entorno dessa app para facilitar a sua descrição, facilitar o seu quadro de áreas, e não cola lote, rua na app, dá um afastamento de 5 ou 10 metros, dependendo da situação do terreno, porque se você invadir a app com talude,
vai ser crime ambiental, tá, gente? Não pode. Segunda dica, não use o comando SPLine, se você nem sabe, ótimo, maravilha. Se você já aprendeu, esquece, não serve para urbanismo. Você não consegue fechar área com eles. Na hora que você tenta fechar, ele vai dar um boundary, vai dar um boundary, não, ele vai dar um region, que é pior ainda para fechar a área. Não usa, ele não funciona. Quer desenhar, fazer um desenho bonito, orgânico, seguindo as curvas do terreno, você vai usar o comando arco. Arco, arco contra arco, ou arco com linha reta, desenha um arco, desenha um fillet, desenha duas retas, faz um fillet, e aí você vai desenhando o seu desenho com as curvas, tá? Assim você consegue fechar o quadro de áreas, assim você consegue fazer o projeto executivo. E cuidado com a elevação, o terreno, né? As curvas de níveis, elas são elevadas, mas você não pode pegar aquele ponto de curva a curva, porque senão a sua linha também vai ficar elevada, e se a sua linha vai ficar elevada, de novo, você não vai conseguir fechar o quadro de área, você não vai conseguir dar hatch, você não vai conseguir finalizar o seu desenho. Quando a gente está trabalhando ali com a coisa das suas curvas, né? Então você quer um traçado orgânico, você tem ali as curvas de níveis, tal, e você quer fazer um traçado orgânico, o que você faz? Você até pode, né? Como que eu faço? Primeiro eu desenhei à mão, depois eu olho ali mais ou menos como que vai fazer. As primeiras linhas que você traça, elas não vão, as primeiras curvas que você desenhar, elas não vão estar ali certinhas, né, no raio certo. Você pode traçar assim, como se você estivesse fazendo um esboço no CAD. Então, você pega e dá um arco aqui, dá um arco ali, dá um arco ali, é mais ou menos isso. E aí depois você olha, quanto que tem esse arco de raio? Porque às vezes a gente vai fazer e a gente não tem a menor ideia qual que é o raio daquilo. Esse raio aqui tem, tá, eu desenhei aqui mais ou menos eu queria que ficasse desse jeito. Aí você dá o properties, qual é o tamanho desse raio? Esse raio aqui tá com 511,27. Bom, então eu vou fazer um raio de 510. Aí você pega as duas linhas e dá um fillet com raio de 510. E aí a mesma coisa com os outros, né? Então você pode, na hora que você desenhar, fazer arcos, mais ou menos, só para você ter essa noção do que você está fazendo, de que raio que é aquilo. Mas depois você dá o fillet para unir certinho as suas outras linhas, né? Deixar ele com um raio inteiro, combinado? Foi muita informação, se não deu para vocês anotarem tudo, eu vou deixar a live salva no IGTV e depois ela vai para o YouTube também. Assistam de novo, anotem todas as coisas. Na hora que vocês estiverem com dúvida, fazendo o seu projeto, assiste de novo, mas prestem atenção nesses detalhes, vai fazer muita diferença no seu projeto, tá bom? E ensinem as pessoas que desenham com vocês ou para vocês, porque todo mundo que fizer o mesmo desenho tem que estar alinhado com isso. Não adianta um saber disso e fazer direito e o outro não saber, porque depois vai dar errado o seu projeto do mesmo jeito, certo? Dúvidas? Perguntas? Eu gosto de falar tudo de uma vez, gente. Igor, você vai abrir outro curso de loteamento? Igor, eu já abri e eu já fechei a turma. Semana passada estava aberto as inscrições, agora fechou de novo, tá? Eu faço momentos em que eu abro as turmas, porque eu gosto de receber todo mundo, depois eu recebo os alunos, né? Tem o desafio, tem as aulas ao vivo, então eu gosto de juntar uma turma e atender essas pessoas juntas, né? Não gosto de ficar recebendo picados, senão fica muito difícil, eu não consigo dar a atenção necessária para o grupo, tá? Teve uns joinhas aí, espero que tenha ajudado. Então, gente, se ninguém tiver perguntas, vou encerrar por aqui a live de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre projeto de loteamento, seja como fazer conceitualmente o projeto, dúvidas técnicas, podem me mandar por direct, sempre me dá ideias para fazer novas lives para vocês. Então, contribuam, me ajudem, vou pedir essa ajuda para vocês. Me ajudem, tá? Deem ideias aqui de sugestões de temas, o que vocês querem saber sobre esse assunto, o que vocês querem aprender mais sobre esse assunto para eu trazer aqui para vocês. Combinado? Me ajudem também a distribuir esse conhecimento para mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, né? Passem aí essa informação adiante para mais pessoas aprenderem a projetar um loteamento. É uma área
muito gratificante de desenvolver projeto, carente de profissionais, porque os profissionais não são especializados, não sabem fazer bons projetos, então é uma área que falta profissionais qualificados, tem campo, tem demanda e você também pode entrar nessa área, basta aprender a fazer o projeto de loteamento. Combinado? Então, me ajuda a divulgar esse conhecimento, compartilha com seus amigos, curte, comenta, aquela coisa toda que todo mundo fala nos vídeos, mas que faz diferença para ajudar a distribuir os vídeos. Combinado? Obrigada pela presença de vocês e até a próxima.